Economia, Juliana Rosa. Vem cá, Juliana Rosa, você me escuta bem? Eu escuto, eu tô entrando aqui no meu prédio, olha só, nossa vida louca, né? A gente vai no médico, volta e fica... Você sabe que eu quebrei meu pé, já tem um tempinho, né? Mas eu não fiz fisioterapia direito, aí tá doendo, aí papo de velho, né? Laê. Aí tava na fisioterapia. Eita, nós. Vem cá. O nosso assunto de hoje, crescimento da economia, fundamental, todo mundo tem interesse, quem está nos ouvindo sabe que a oportunidade da gente prosperar é crescer, né? Então, toda vez que você vem com uma notícia sobre o crescimento, todo mundo fica atento. Vai crescer mais, vai crescer menos, vai crescer bastante. Como é que tá? Quais são os últimos números sobre o crescimento da economia, Juliana? Pois é, Inês, você sabe que os números estão melhorando, né? E melhoraram de novo hoje. Vou tentar ligar aqui a câmera para a gente poder se ver, mas a gente vê que os dados que foram divulgados hoje pelo Banco Central mostraram uma nova rodada de melhora nas previsões de inflação. Estava olhando aqui, olha, a previsão de PIB agora está em 2,64% de crescimento, mas tem várias instituições já prevendo um crescimento maior, na casa dos 3%, e a previsão para o PIB do ano que vem também melhorou, agora está em 1,47%, mas também tem várias previsões já apontando um PIB na casa dos 2%. Então, Neg, o que é interessante? Muita gente tem me perguntado, vem cá, o que está acontecendo que as previsões estão vindo bem diferentes dos resultados do PIB, para melhor que bons resultados, né? O PIB que foi divulgado do segundo trimestre foi de quase 1% e as previsões era 0,3%, mais ou menos. A previsão do primeiro trimestre também foi quase 2%, as previsões apontavam um crescimento abaixo de 1%, foi mais que o dobro. E aí eu até fiz essa pergunta no meu programa Economia para Você, que também vai ao ar na rádio, né? Ontem, meio-dia, estava aqui na Rádio Band News FM, para o economista que foi meu convidado, o Luiz Otávio Leal, e ele estava me explicando algumas questões interessantes, né? Uma que ele diz que desde 2020 que as projeções estão vindo erradas. Ele diz que nenhuma projeção consegue ficar perto do resultado nenhum trimestre desde 2020. Então, o primeiro ponto tem a ver com a pandemia. Ele diz que os modelos, normalmente eles trabalham para poder fazer as projeções com modelos baseados em premissas do passado. Né? Como é que se comportou o dólar, por exemplo, em situações em que isso aconteceu? Né? Como é que se comportou a inflação em situações que o desemprego era X? E aí o que ele diz é que os modelos estão lá. Ele falou que o problema não são os modelos, os problemas são as premissas, as variáveis para poder encaixar nos modelos. Por quê? Porque a pandemia mudou uma série de questões da economia, certamente. A gente hoje tem mais trabalho online, né? Tem uma parte presencial, uma parte em casa, tem uma série de mudanças estruturais que vieram para ficar. Aqui dentro do Brasil, Eneg, uma coisa interessante que ele me falou é que tem muitas reformas do passado que podem estar fazendo efeito agora e, por exemplo, reforma da Previdência, né, reforma trabalhista, que podem explicar também parte aí dessas previsões que estão vindo abaixo do resultado do PIB. O que ele estava me explicando é que antes da pandemia, principalmente, talvez antes dessas reformas, o Brasil não conseguia crescer mais de 1,5% sem gerar inflação. Agora a gente está crescendo 3% e a inflação continua caindo. As previsões, inclusive, de inflação estão estáveis praticamente aqui nessa pesquisa de hoje, mas vem recuando apesar do desempenho melhor da economia. Então, pode ser que o chamado PIB potencial, que é a capacidade de um país crescer sem gerar inflação, pode ter aumentado. Então, se esperava que com o desemprego no patamar que está hoje, a gente teria uma inflação maior, e não foi o que aconteceu. Então, tem uma série de questões interessantes. Você vê que o mundo todo, Estados Unidos, na Europa, está todo mundo meio perdido, porque a pandemia, enfim, foi aquela bomba que tirou tudo do lugar,
né? E agora você está olhando ali o tabuleiro do jogo, tentando colocar as peças no lugar de novo. Agora, o lado bom é que, para a gente, os resultados estão vindo bem melhores do que o previsto, né? Tanto de inflação quanto de crescimento. Então, o desafio agora, né, olhando para frente, o quanto que a gente consegue sustentar esses resultados que são de maior crescimento, ainda segurando a inflação para baixo. E aí vai depender de uma série de questões, né? A agricultura ajudou esse ano, não é sempre, né, que a agricultura vai ir muito bem. A China, por exemplo, está muito fraca esse ano, está ajudando na inflação. Tiveram os programas sociais do governo que ajudaram a sustentar o consumo e a parte de serviços, de restaurantes, de salão de beleza. Então, o que eu sinto, Oeneg, é que tem ainda uma dúvida em relação ao tempo também que isso vai ser sustentável, se o Brasil vai conseguir continuar fazendo o dever de casa, que pode ajudar a explicar uma parte dessa melhora econômica, né, o equilíbrio das contas públicas e a reforma tributária, principalmente para atrair mais investimentos para o Brasil, para gerar crescimento e emprego, porque a impressão que se tem, Oeneg, é que a gente tem não só um sentimento de que as coisas ainda estão meio fora do lugar, como também parte do impulso do crescimento foi gerado por medidas do governo, né? O mundo todo estimulou a economia, deu dinheiro, ajudou as empresas, ajudou as pessoas e conforme a gente foi entrando no normal, né? Como é que a economia caminha com as próprias pernas, né? Qual é esse novo normal? Então é interessante a gente acompanhar essa discussão. Eu sempre ouvi falar, Juliana, que a economia não é uma ciência, né? Ciência é aquele ramo do conhecimento que, se você repetir o experimento, ele sempre vai produzir o mesmo resultado. Sempre. Todas as vezes que você fizer a mesma coisa, acontece a mesma coisa, né? Tudo que não é que você não consegue reproduzir desse jeito não é exatamente científico. Então, a gente fala em ciência econômica, mas não é exatamente uma ciência. Ela é um conjunto de experimentos e esses experimentos, você não consegue reproduzir no tempo. É impossível reproduzir no tempo, né? A gente fala assim, já vi esse filme antes. Não, você já viu um filme que te lembra o filme que você está vendo hoje, mas ele não é o mesmo filme. Era outro momento, outro contexto. A Argentina era outro país, portanto a relação Brasil-Argentina era outra. O Chile era outro país, os Estados Unidos eram outros, né? A realidade da Europa era outra. Então, tudo que a gente está vendo hoje sempre tem um lado inédito, razão pela qual a gente olha para trás para buscar exemplos e referências, é claro, mas não tem como usar o passado para projetar o futuro, como a gente poderia fazer em outros ramos, né? Astronomia, sei lá biologia. Então, eu percebo, quando você diz o que você está falando, que é uma comprovação, né? Ou seja, coisas que não estão acontecendo, porque as projeções são feitas com base numa realidade que não se reproduziu, né? Que não aconteceu do jeito que se imaginava. É isso, Juliana? Exatamente. Eu tenho uma frase que o Luiz Otávio Leal, o economista que me deu a entrevista, falou, que eu gostei muito, Oeneg, você deve ter ouvido, que os economistas são os profetas do passado, porque eles tentam, a partir da análise do passado, tentar ver como é que vai se comportar o futuro. Só que, claro que a chance de erro acontece, né? Só que principalmente depois de uma pandemia, né? Nunca, em 100 anos, né? A gente nunca viveu algo parecido. Então, no fundo, está todo mundo perdido. É uma discussão interessante nos Estados Unidos, por exemplo. É importante a gente olhar para fora também, porque, claro que a China, por exemplo, está mais fraca do que o previsto. Isso tem ajudado na nossa inflação. Os produtos internacionais da indústria, minério de ferro, esses produtos estão ajudando a puxar nossa inflação para baixo. Então, quando a gente olha para fora e vê essa discussão toda, nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma dúvida enorme do que vai acontecer com a maior economia do mundo, ou seja, a gente, obviamente, está dentro desse contexto de incerteza, né? Para onde vai o dólar, o quanto que o mundo, de fato, vai se recuperar, porque o que a gente está acompanhando nos Estados Unidos, por exemplo, é que o governo deu muito dinheiro
para as empresas, para as pessoas, né? Muito mais do que aqui. E o que está acontecendo agora é que as pessoas conseguiram fazer uma espécie de colchão, fazer uma poupança, e todos os meses essa poupança está diminuindo. Ou seja, o que vai acontecer com a economia americana quando não tiver mais nenhuma poupança que foi acumulada durante a pandemia? Então, os americanos estão cada vez com menos dinheiro guardado. Depois, quando voltar ao normal, vamos dizer assim, né, sem esse dinheiro guardado aí durante a pandemia, será que a economia dos Estados Unidos vai crescer no ritmo que está hoje? Ou pode ser que o novo normal seja um crescimento metade do que está acontecendo hoje? Então, a gente não tem como saber, é uma discussão dos maiores economistas do mundo. Na última reunião do G20, teve essa discussão dos bancos centrais do mundo todo. Agora, o importante, sempre eu acho que a gente não tem como controlar variáveis que têm a ver muito com coisas que a gente não tem como controlar. Né? Agora, coisas que a gente pode controlar é fazer o que a gente já sabe que dá certo, que é, por exemplo, o equilíbrio das contas públicas. Né? A gente viu a discussão da semana passada e foi a pressão política enorme para o governo já mudar a meta de equilíbrio do ano que vem. A gente sabe que é um desafio enorme equilibrar as contas públicas, mas já de cara você vê uma pressão enorme para poder gastar além do que se pode gastar para que a gente mantenha a queda do dólar, a queda da inflação, ou seja, o crescimento sustentado, é uma discussão que não cabe, né, Oineg? A sensação que eu tenho é que a gente volta e meia discute coisas que não deveriam mais estar sendo discutidas, são coisas que já deveriam ser questões resolvidas, né? Você tem que ter equilíbrio das contas públicas ou não, por exemplo, é uma questão que não faz sentido, é um debate que é totalmente nonsense, né? A menor dúvida. Economia é com ela, Juliana Rosa, que volta a conversar com a gente amanhã. Valeu, Juliana, obrigado. Beijão.